Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bom, gente? Meu lookinho de hoje. Isso aqui era meu uniforme, meus amores. Da uma festa que nós participamos, que foi azul e branco, olha só. Guardada dentro do guarda-roupa, quase não uso. De quer saber de uma coisa, menina? Vou fazer aqui um destralhe nessas roupas de usar em casa e usar as que eu quase não uso. Olha só que linda. E a gente sempre tem que fazer destralhe, porque senão você não usa as outras roupas. Bumbum que é bom não tem. Eita, mas Deus é bom, né? Cada um Deus faz diferente. Uns com bumbumzão, outros com bumbum pouco e assim é todos nós seres humanos. Eita, Deus maravilhoso e bom demais. Estamos com saúde, para a glória de Deus, estamos trabalhando, lutando. E assim é a vida nossa. Feliz com Jesus, sempre. A provota pode estar dando no meio da canela, mas tem que estar alegre e feliz. Alegre e feliz, alegre e feliz, alegre e feliz é com Jesus. Alegre e feliz, alegre e feliz, alegre e feliz é com Jesus. Tem que estar sempre alegre, gente, feliz, porque se a gente viver só chorando, só nasce um bocado de ruga no nosso rostinho lindo que Jesus nos deu, né? E envelhece rápido demais. Não deixar a prova para Jesus, nós mesmo não resolve nada. Meus amores, vou mostrar aqui pra vocês aqui a saia que eu vou participar da nossa festa. Mas ainda estou meditando, analisando se eu vou comprar uma saia ou não, gente. Essa saia que eu comprei no bazar. Aliás, é verdade, eu comprei ela, devolvi. Comprei outra roupa no lugar, porque ela ficou, eu tava um pouco magrinha, né? Tava assim rondando a cintura. Só que eu peguei uns quilinhos. Aí a irmã foi e comprou pra ela. E eu falei, como eu tinha gostado da saia, ela foi e me deu. Já no outro bazar, eu falei, menina, essa saia nunca foi vendida, será que essa saia vai ser minha? Aí ela ficou pra ela disse, eu vou te dar então. Aí ela me deu. Aí aqui tinha uns ferrinhos, não sei como é que dá o nome aquele negócio que fica. Eu peguei e tirei. Gente, como é que é o nome? Não é taxinha, não, é outro nome, gente. Ilhóis. Não, ilhóis é agarrado na roupa. Esqueci. Sei que aqui tinha um ferrinho aqui, um botão de ferro, né, grudado assim na roupa, tipo ilhóis, que ilhóis é no buraquinho. Já ele já não sei como é que está o nome, gente. Aí aqui do outro lado. Aí eu levei na costureira, ela apertou, ela tava manchada, assim, uma manchadinha. Eu botei ela na que boa, gente, ó, excelente. Paguei R$ 15 pra arrumar a saia. Olha só. E essa vai ser a saia do meu uniforme, gente. A saia do meu uniforme. E eu achei ela linda. Ficou excelente no corpo. A irmã apertou aqui, a costura ficou muito boa. Muito ótima a costura. Essa outra aqui também a irmã me deu. Essa daqui é da Coace. Ó. Até o botão aqui é Coace. Originale. A irmã me deu também. Ela tava toda manchada. Mas ela tá linda, gente. A irmã apertou, cortou, tirei a mancha dela. Do jeito que a moça ensinou. Eu botei limão, que boa, e sabão. Só que já o ferrugem da outra não saiu. Essa daqui, como ela tava amarela, tá bem alvinha. Então você faz isso, você pega... Pra você colocar na roupa branca pra tirar o amarelão dela, você põe limão, né? Pode espremer o limão. Ou limão, se for um limão grande, meio limão.
ou todo, com a quantidade de roupa que você tem, né, pra deixar ela mais alvinha, você pode colocar sabão, um pouquinho de sabão e água. Foi o que eu fiz. Elas estavam assim um pouco meio amareladas, elas ficaram bem alvinhas. Só que a mancha de ferrugem, e lá a moça garantiu no vídeo que saía. A minha não saiu. A minha não saiu, gente. Acredita coisa dessa? Então, eu botei, ficou branco, bem branquinha. Ficou ótimo, mas o ferrugem não saiu. Hoje só aqui na minha cidade, tá até de manhãzinha, tava um pouco mais fresquinho. Agora eu só já abri os olhos. Ontem eu tava ruim, eu tenho pra mim que foi a comida que eu coloquei bastante sal. Não tem outra explicação. Por isso que eu fiquei ruim. E eu já observei quando eu como coisa salgada. Não é bom. E eu fiz a comida, botei a batata, mas não foi do peixe. Foi a outra comida que eu fiz. Que eu fiz mesmo. Acho que foi o sal que eu comi. Não tem outra explicação. Se foi sal com tomate. Que eu sempre faço isso. Aí eu deixei a comida um pouquinho salgadinha. Pra me sentir um pouco do sal, né? Não sei. Foi um dos dois. Mas a comida não... Eu tava assim um pouco assim de sal, que eu acho que eu exagerei um pouquinho de sal. Mas aí eu botei batata. Ela ficou boa. Mas também comi tomate com sal. Acho que eu exagerei. Ainda bem que a comida que eu fiz, que foi com peixe frito, eu deixei razoávelzinho. Foi a única coisa que eu comi, que eu me lembro, gente. Foi isso. Fui pro culto. Uma benção, ensaio, aliás. Também eu acho que eu não dormi de noite. Tipo assim. Eu acho que eu fiquei... À noite eu não dormi bem. Fui dormir tarde. Eu acho que pelo não ter descansado a mente, fui dormir tarde. Aí acho que junto também com a comida que eu mesmo salquei. Mas eu só tenho essa explicação, não tem outra. Só pode ser isso. E olha que eu não ando salgando comida, viu? Eu acho que foi por causa que eu fui pra ali atender a cliente. Eu acho que eu já girei no sal. Peixe, eu gosto dele peixe assim, eu gosto dele... Eu gosto dele com bastante sal, não, gente. Com sal, né? Claro, lógico. E depois pra comer no outro dia, parece que ele pega mais sabor, fica mais gostoso. Mas alguma coisa eu comi, gente, mas não tem outra explicação. Não sei se foi a comida que eu fiz, mas foi alguma coisa. Que eu não faço comida chegada no sal, não faço. Não gosto de comida salgada. Também eu não gosto de comida insossa, mas também não gosto de comida salgada, né? Porque sal demais mata, né? Faz mal pra saúde. Eu não dormi de noite.
Ah, eu já sei. Olha, agora que eu lembrei, gente, o café que eu tomei à tarde. O café, minha gente. Aí por isso que eu fiquei ruim. Tava nem lembrando da benção do café, que se eu tomar café de tarde, eu não durmo. Se eu tomar café de tarde. Então, o sono. O café me tirou o sono, não dormi, por isso que eu comecei ruim. Meu Deus. Eu não posso tomar café. Pra mim, café só é de manhã. Se eu tomar de tarde, eu passo a noite vigiando a casa. Foi isso. Isso. Aí junto com a comida também, né? Aí misturou uma coisa com a outra. Meu Deus. Que eu vigio, viu? Já tem essas experiências, gente. Eu não posso tomar café. Não tava nem lembrando do café, acredita? Eu conversei com a irmã hoje, que ela veio trabalhar aqui na mercearia, me ajudar, né? Nós estamos dando a limpeza na parte da mercearia para deixar entrar o ano já tudo limpo lá. E eu não me lembrei da benção do café, porque o café é benção. Só que assim, a irmã lá da nossa igreja, se ela tomar Coca-Cola, ela não dorme também. Rouba o sono dela. E eu é o café. Cada um tem um jeito diferente, né? Sei lá. É complicado. Porque se eu tomar café de dia, eu passo a noite vigiando a casa. Por isso que eu não gosto de tomar café. E eu fiz um café aqui e tomei. Que foi, o café foi de terça para quarta. Porque eu fui pro ensaio na igreja, que é o ensaio da nossa festa do Circo de Oração. De terça para quarta eu não dormi. E fui pro ensaio por obediência. Porque sábado eu não tinha ido, né? Aliás, eu me arrumei e não deu pra me ir sábado passado. Foi sábado passado? Foi sábado passado. Deu desencontro. Que esse sábado da manhã aqui. Foi sábado passado que eu me arrumei e deu desencontro. Que a irmã mandou mensagem, eu não vi. Eu tava aqui arrumando aqui a casa. E não olhei o celular. Aí quando eu fui olhar, foi quando eu saí lá fora. E quando eu saí lá fora, eu vi os meninos brincando de pedra, um jogando pedra no outro. Eles são irmãos, que é o Pietro e o Miguel. Aí eu chamei a atenção deles, né, pra eles não jogarem pedra, pra que a pedra não caia lá na casa do vizinho. E a irmã olhou e ficou olhando pra mim e pros meninos. Só que eu achava que ela tava olhando pros meninos, olhando pra mim e pros meninos, a forma que eu tava chamando a atenção dos meninos. Eu falei, meus amores, não joga a vida nela, de que eu tenho paciência de jogo. Meus amores, não joga pedra aí não, porque senão a pedra vai pegar no vidro da casa do vizinho e vai trazer prejuízo pra mãezinha de vocês, o paizinho de vocês. Aí eles pararam com aquilo, né? Aí de eu olhar logo a mensagem, não, eu tava esperando a outra irmã. Aí nós se desencontramos. Aí fui pra casa da minha amiga, né, que é a irmã Ivaneide, que me ajuda aqui. Ela tinha ido pro congresso da congregação cristã, que foi uma reunião de obreiros. Não sei se é reunião de obreiros que dá o nome. Tipo assim, eles iam fazer... A gente chama posse. Lá eu não sei como é que se dá o nome. Eles iam nomear um irmão lá para ele ser... Acho que é presbítero, o irmão. E um muito bem crente da congregação cristã. Mas de Deus, eu conheci ele. Pessoa simples, humilde, mas umas pessoas assim mesmo, muito amorosas mesmo assim, de Deus eles, né? Que eles são da congregação cristã. E eu também, aqui na limpeza da casa, não me lembrei, a irmã tinha me convidado para mim, e eu garanti de ir. Na hora, quando eu fui na casa dela, que ela não tava, eu vi o outro irmão, mas só que o irmão já tava com a esposa dele, né? Então, para me dizer assim, que eu tava banhada, já arrumada, que eu ia pro ensaio da minha igreja. Aí deu esse problema, esse desencontro deu com a irmã, né? E eu fui pra casa dela. Se o irmão dissesse assim pra eu, ó, irmã, se ela quiser ir, a gente espera, porque eu já tava banhada, que era só trocar de roupa. Eu tenho roupas que eu uso pra passar e eu tenho roupas também que não seja obrigado a passar. Eu fiquei com vergonha de dizer assim, irmão, você me espera enquanto eu me arrumo rapidinho? E a irmã é organista, só que eu não sei se ela ia tocar nesse dia lá na sede, né, que era na central. Eu fiquei com vergonha, por isso que eu não fui. Mas foi uma benção, ela contou pra mim. Claro, onde tem a palavra de Deus, tudo é benção, né, gente? Eu sempre falo assim, eu não prego placa de igreja, não. Porque Jesus é um só, ele salva, batiza e leva para o céu de glória quem quer, né? Abrir mão das coisas, dos prazeres da terra, né? Das coisas deste mundo que não agrada a ele, né?
Aí eu não prego religião, não. Eu prego de Jesus. Se você quiser aceitar Jesus na Assembleia, você vai para Deus é Amor, vai para Adventista, vai para Igreja da Paz, vai para Universal, vai para... Você busca uma que você goste e, e sirva a Deus, seja diferente. É assim que eu falo. Que Jesus veio buscar, salvar e libertar todos aqueles que se haviam perdido. É assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Mas assim, me deu vontade de eu ir. Eu até falei pra ela, acho que não, porque eu avisei foi cedo. Mas no caso, sexta-feira, né? Mas eu nem me toquei no sábado, que foi o dia de eu limpar aqui das coisas aqui. Eu só tava lembrando do nosso ensaio. E na hora me arrumei, na hora não deu certo. Oh, Deus amado. Fazer o quê, né? Até a próxima. Eita, Jesus. Até a irmã falou assim, irmã, ela foi me explicar pra mim. Eu digo, não, fica em paz, mulher, eu tô em paz. Se não deu certo pra mim ir pro ensaio, é porque eu creio que não. Eu até pensei, eu falei pra ela. Aliás, eu falei pra ela, né, no áudio. Talvez é porque não era pra mim ir nesse dia. A Bíblia diz que tudo. A Bíblia diz que nada é por acaso, tudo tem um propósito, né? Aí ela sorriu. Ela só botou assim. E a nossa festa já vai começar agora, gente. Meu Deus. Eu tô aqui pensando se eu compro uma saia, se eu não compro uma saia, se eu vou naquela dali. Mas eu queria comprar uma outra saia. Mas eu vou ligar pra irmã, que eu fiquei de ligar já tem uma semana praticamente. Eu mexo numa coisa, mexo em outra, termino esquecendo. Mas hoje eu lembro. Se hoje eu vou até logo mandar mensagem aqui pra ela, que eu tô falando com vocês. Deitadinha, gente. Aí, desde quando ela tomou o remedinho, ela anda um pouquinho e fica deitada. Esse é seu remédio, tá fazendo efeito. Mas isso é preguiçosa, que só ela mesma. Mas mesmo assim eu amo. Hoje, mamãe. Liguei pra irmã, gente. A irmã falou pra mim que vai arrumar. Hoje chegou umas mercadorias dela, umas mercadorias na loja dela, né? E ela vai ver se tem saia branca. Me dá a resposta. Eita, Glória. Que bom, né, gente? Que bom, meus amores. E aí eu não vou participar. É porque eu quero uma saia pra mim. Pra mandar fazer vai demorar muito. A minha costureira, que sempre faz roupa pra mim, ela tá com tecido meu lá e nunca arrumou, né? Minhas roupas. Mas sábado estou querendo ir na rua e vou passar lá onde ela. Sábado não passa. Deu ir onde ela. Gente, hoje eu só limpei a casa. Limpei a casa, lavei. Limpei a mesa. Limpei o fogão. Ah, o fogão eu limpei ontem. Só como ontem de noite choveu aqui na nossa cidade. Então, se amenizou um pouco mais a poeira, né? É por isso que eu não limpei os móveis, não. Logo hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e eu não vou. Porque essa semana sempre tá chovendo. O sol tá quente demais, mas sempre dá uma chuvinha. Quando é de noite, é de tarde, quando é de tarde, é de. É de manhã, mas graças a Deus sempre tá chuvinha. Mas o sol, quando o sol abre os olhos, enxuga tudo, meu Deus. Eu não limpei nada, meus amores. Assim que não. Tá tão sujo, né? Graças a Deus. Mas essa outra semana já vamos preparar, que já vai ser início da festa, né? Eu vou deixar tudo limpinho. Aí eu só limpei a casa, limpei o fogão ontem.
O minimalismo é isso, a gente também tem que tirar dia pra gente, né? Limpei a casa, troquei a... Isso aqui tá limpo que eu lavei, botei aqui na mesa. Aí eu tô com... Troquei ali a minha capa de sofá. A capa de sofá não tem jeito, tem que estar trocada por causa da abençoadinha. Da Mel. A Mel é uma benção. A minha vida. Aí como eu fiquei com essas duas saias aqui, até que eu... Se eu gostar, né, da saia... Se eu gostar da saia, eu vou ficar com... Vou ficar com uma pra... usar no... Se eu gostar. Se eu não gostar, vai ficar essa daí mesmo. O sol da minha cidade tá um sol ardido. Mas também não tá aquela coisona demais, não. Hoje tá no bonzinho. Graças ao nosso bom Deus. Bonzinho, gente. Pra glória de Deus. Minha sopa que eu fiz. Bem feita, pra glória de Deus. Ótima. Deixa eu levar vocês comigo, meus amores. Gente, quando é tempo de chuva, Deus sabe, na minha cidade, eu amo, eu amo. Porque tudo para limpo, não fica aquela coisa assim, cheia de poeiras, que dá estresse na gente. Até já me acostumei com a poeira. Olha só. Aí, por que quando eu deixei descongelado? Ai, eu não queria rasgar. Que dozinha. Mas já que foi, olha, até ruim pra rasgar, viu? Prejuízo pra mim. Mas já foi, fazer o quê?
Prejuízo, prejuízo. Tava dando ali uma geral, mas a irmã Ivanete, né? Pra deixar a mercearia já pronta, gente. Entrar o ano limpa. A gente ser pequenininha é bom, mas, meu Deus, tem a desvantagem, a gente não alcança as coisas. Pronto. Esperar agora aqui. Esse saquinho de coisa de botar mousse foi, acho que quase, foi R$ 15. Achava que as duas coisas vinham junto, mas não. A tampinha é separada. É quase o valor dos copos. O povo é uma benção, né, gente? De vir logo tudo junto, não, é separado. Se quiser comprar, né? Gente, às vezes a gente fica na solitude, né? No meu caso, eu estou na solitude, né? Mas é uma solitude que eu já me acostumei. Não é aquela solitude de eu ficar assim triste. Claro, se eu disser que não tem dias que bate, eu estarei mentindo. Mas é uma coisa assim que se a gente parar para pensar na vida da gente, é uma coisa boa. No sentido que eu falo assim. Você faz a comida a hora que você quer. Você vai onde você quer e você não tem que dar satisfação para ninguém, entendeu? Então é uma solitude boa. Claro, vai viver para sempre? Claro que não, né, gente? Que ninguém nasceu para viver só, né? Nenhuma coisa ruim de chifre. Não é sozinho, é ele ou a cambada. Aí o ser humano quer viver só? Não, jamais. Para isso, o nosso bom Deus lá no céu com os anjos dele, que maravilha. O Senhor Jesus, uma turma de anjinhos bons para a glória de Deus. Para fazer bondade para nós, para aqueles que merecem, para aqueles que não merecem. Porque Deus é que tem a forma de trabalhar na vida de cada um, né? Mas eu, particularmente, assim, eu me sinto muito bem, gente, graças a Deus. Claro, tem dia que bate aquela tristeza, às vezes é saudade do filho grande, né? Saudade do meu filho, muito grande, porque praticamente a gente vem embora para essa cidade junto. Viemos junto para cá, né? E a nossa vida deu outro rumo, né? Porque eu vim para cá, para onde meu esposo estava, trabalhando. E então, de repente, nossa vida deu assim uma reviravolta, né? Assim, uma coisa assim que ninguém esperava, né? Mas tudo bem, aconteceu, estamos lutando para sobreviver todos os dias, isso é que importa. E bate muita saudade dele, porque eu só tenho ele, né? E hoje ele tá casado. Meu sonho era que ele casasse com uma moça da igreja. Era um sonho meu assim, porque praticamente eu criei ele dentro da casa do Senhor Jesus, né? Uma jovem da igreja, uma moça crente. Mas foi totalmente diferente dos meus sonhos. Mas a minha nora que está do lado dele, até porque também ele encontrou ela no mundo, né? Igual eu encontrei meu esposo no mundo. Igual uma vez que falar com o nosso pastor, ele perguntou assim para mim assim,
minha filha, onde que eu fui conversar com ele, né? Ele olhou pra mim e falou assim, minha filha, que é assim que ele trata a gente, minha filha arranjou ele aonde? Aí eu, oi, pastor. Chorando, no mundo. Ah, no mundo, né? Ah, minha filha, mas então, a única palavra que eu posso dizer pra minha filha é que você encontrou no mundo, né? Então a Bíblia diz o que para nós, né? Com jeitinho, com carinho, ele me explicou muito bem. Eu entendi tudo. A gente não pode reclamar, né, gente? Agora, quando a gente encontra assim, dentro da casa do Senhor, aí é diferente. Aí você tem que orar a Jesus. Jesus, eu encontrei ele foi dentro da tua casa. Eu não aceito isso na minha vida, não, se ele é ignorante. Né? Aí a gente tem que orar para Jesus, que Jesus sabe ajeitar ele ou ela. Mas quando é no mundo, não tem nem como reclamar para Jesus, porque a gente encontrou ele lá no mundão. Ele estava lá no mundão, dançando todos. A gente fala assim, mas é brincando. Que existe também pessoas que não estão na igreja, que são pessoas boas, pessoas de caráter, né? Essa forma só da gente brincar assim, mas a Bíblia deixa claro para nós, né? São dois jogos desigual, né? Quando eu particularmente passei a andar na igreja dos meus 9 a 10 anos de idade. Esse período eu passei a andar na igreja, então eu conheci todo o alicerce da casa do Senhor, né? Foi bom, prazeroso o momento que eu estava na casa de Deus. Eu tenho cada lembranças maravilhosas, boas até demais. Saudade é grande. Quem já foi evangélico, que participou das coisas da igreja, sabe, né? E são momentos maravilhosos, inesquecíveis, que fica na nossa mente só lembrança, né? Saudade, que é grande. Mas se você puder voltar, volte. Volte enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E essa porta um dia ela vai se fechar, que é a porta da graça. Mas enquanto não, ainda tem oportunidade para mim e para você. Eu sou assembleana, amo servir Jesus na Assembleia de Deus, mas eu não prego religião. Eu prego que Jesus Cristo salva, batiza e leva para o céu de glória. Você que tem que escolher qual lugar que você quer servir a Jesus. Pode ser na Assembleia de Deus, pode ser na Adventista, pode ser na Deus e Amor, pode ser na Congregação Cristã, pode ser na Igreja da Paz, na Igreja Universal. Até porque, no meu ponto de vista, não tem mais tempo mais de estar se brigando por religião, porque religião nenhuma da face da terra salva. Eu creio que quem salva é Jesus Cristo, desde que nós estejamos obedecendo, na obediência de Deus, fazendo aquilo que Deus manda na sua palavra. Isso sim eu creio. E eu fiquei, que nem eu acabei de falar aqui para vocês, na lembrança, né, que é grande do meu filho, né, hoje ele está casado. Eu louvo a Deus, né, porque ele está casado, porque o baque na minha vida, na vida dele, foram muito grandes. Que se talvez essa moça que eu creio que foi enviada do Senhor Jesus, porque as pessoas que estão, que ainda não servem a Jesus, elas também são filhos de Deus, né? A Bíblia chama assim de criatura, né? São criatura, todos nós somos criatura feitas pelas mãos do Senhor Jesus, né? Então, eu louvo a Deus por ela ter entrado na vida do meu filho. No começo eu achei ela assim um pouco metida, achei ela assim um pouco assim minha metidinha, né? Logo também ela é filha única e a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai vendo. Aos poucos ela tá se deixando assim, como eu posso dar a palavra, a mudar mais assim um pouco do comportamento comigo. Claro, ela nunca me tratou mal, né? É lógico. Mas eu sempre achava assim um pouco de distância entre eu e ela, assim, diferente. É porque eu sou da igreja e minha conversa sempre é falar do amor de Jesus para as pessoas. Para isso o Senhor me escolheu, para isso o Senhor me botou nessa terra, né? Não creio que sou eu como muitos, né, evangélicos. Mas hoje eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Deus tem feito assim na minha vida, né? Assim, através dela, né? Assim, ela com o jeitinho dela,
O meu filho não entrou por caminhos diferentes, porque a separação foi grande na minha vida, mexeu muito comigo, mexeu muito com meu filho, e meu filho ficou muito baqueado, meu filho ficou assim muito revoltado, que ele botava até culpa em mim, dizendo que eu que era culpado do pai dele ter saído de casa. Eu digo, "Ô, Senhor, tem misericórdia." A minha vida toda era trabalhando para a casa do Senhor. Aí o homem arranjou um rabo de saia dentro do garimpo, eu que sou culpada. Negativo, não mandei ele entrar de rabo de saia, nem queria nem que ele fosse para garimpo, para vocês terem a mente assim bem aberta. Que o meu medo era de acontecer na minha vida o que aconteceu na vida da minha irmã Marinalva. Meu cunhado, um homem bonito, um homem vistoso, um homem trabalhador, peceseiro, que sempre foi um homem que ele era o provedor da família. Minha irmã mesmo comeu do bom e melhor nesta cidade onde eu moro. Meu cunhado era um homem bonito, meu cunhado, lindo. Onde ele passava, quando eu trabalhava lá embaixo, há 10 anos, como sempre trabalhei com perfumaria, falando aqui para vocês, o meu cunhado, gente, ele era um homem vistoso, bonito. Olha só, já tô com a vista espantadinha, gente. Esfriar, olha só, meu look. Então, meu cunhado, gente, ele era um homem bonito, vistoso. E ele era um homem, assim, que chamava a atenção das mulheradas. Querendo ou não, ele chamava a atenção. E a minha irmã sabia disso, mas ela era uma mulher, assim, que ela era... Eu achava bonito, assim, o jeito dela. Quando ele chegava lá na minha loja onde eu trabalhava, eu trabalhava do lado, assim, tinha um salão, né? E o salão lá, as mulheradas, quando via ele, me chega, a gente via assim que as mulheres olhavam, eles assim, eu olhava assim para ele com um olhar assim diferente, né? Mas eu nunca falei nada para minha irmã, eu só clamava o sangue de Jesus, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E esse lado era o lado assim mais fraco assim do meu cunhado. Eu creio assim que Deus, ele é uma pessoa muito maravilhosa, que ele conhece já o amanhã das nossas vidas, assim, né? Claro que a Bíblia diz que, pelo fato da nossa desobediência, os nossos dias é curto na terra. Mas quem faz encurtar nossos dias é nós mesmos com a nossa desobediência. E ele foi um homem assim muito bom, assim, com a minha irmã, bom demais. Meu cunhado mesmo foi um exemplo de cunhado, assim, lindo. Meu pai gostava dele, minha mãe gostava dele. Ele só tinha esse lado que era a parte fraca dele, que era rabo de saia. Mas tirando disso, mas também quando ele passou a servir a Jesus, tudo foi diferente. Tudo foi diferente na vida dele. Ele serviu a Deus de verdade, assim, um exemplo de homem de Deus. Uma vez na madrugada, Deus usou um vaso falando que Deus ia soprar o nome dele nos garimpos. E Deus soprou o nome dele. Até hoje ele é conhecido nos garimpos como peceseiro, um bom exemplo assim de trabalho, de honestidade, entendeu? Só que ninguém entende essa revolução até hoje, assim. A gente tem em mente, assim, que acha, assim, que Deus já sabia o amanhã, né? Por isso que Deus não permitiu, né, assim, ele deixar ele na terra, né? Porque querendo ou não, a terra ela tem muitas coisas boas que ela nos aprisiona, né? Muitas vezes a gente não está preparado para as coisas boas que Deus nos dá. Muitas vezes a gente se deixa se embriagar por essas coisas, né? Porque muitas das vezes a gente esquece até de Deus, né? Por causa das coisas, né? Mas ele era um homem muito bom. Bom para minha irmã, demais, graças a Deus, assim. Então são coisas que a gente nunca vai entender, né? E eu, quando eu fui lá falar com o pastor sobre o meu esposo, né? Ele falou isso para mim, eu saí de lá, assim, conformada, né? Consciente, sim, de que talvez se eu não tivesse me afastado dos caminhos do Senhor Jesus, minha vida seria diferente. Eu chorei muito, assim, com raiva de mim mesmo, por causa que eu me afastei da presença de Deus. Muitas coisas, assim, que eu deixei de fazer, né? Porque eu acho, assim, que quando a pessoa gosta da outra pessoa de verdade, ele não impõe
Tipo, que eu quero falar assim, se a pessoa quer estudar, ele dá aquele suporte. Se a pessoa quer trabalhar, ele dá aquele suporte, que tudo é pro bem da família. Eu acho que a pessoa só tem um pensamento contrário quando ele não pensa na família. Eu penso assim, né? Essa é a minha opinião, não sei a opinião dos outros, né? Que eu acho assim, quando você pensa realmente na sua família, que é prioridade a sua família, acho que tudo muda na sua vida. Você prioriza mais a família, né? Sim, mas tudo bem, não sou arrependida. Me casei porque quando eu conheci ele não era o pai do meu filho. O pai do meu filho é do exército, que eu conheci na minha cidade, né? Ele mora até aí no Rio de Janeiro, na cidade chamada Goitatás. É assim que é o seu nome. Mas não sou arrependida de ter conhecido ele. Ele foi um bom pai para o meu filho, deu amor, deu carinho. E, e me deu um nome, né? O nome que eu quero falar assim, não que eu era assim, uma mulher perigosa, gente, não, não é isso, mas o nome assim de uma mulher casada, entendeu? Assim, quando ele me encontrou, eu era babá dos filhos dos outros. E eu deixei de cuidar do meu filho para mim não ver assim, meu filho. Eu ouvi da boca dos meus pais, tipo assim, palavras, né? Assim, dura, né? Que, querendo ou não, nossos pais criam a gente com tanto carinho, com tanto amor, e de repente, assim, a gente faz algo que entristece eles ficam machucados com essas coisas, né? Mas eu louvo a Deus com meu pai, assim, ele não era muito de falar nada das coisas, assim, pra mim, nem meu pai, nem minha mãe. Eu não me lembro, assim, logo eu trabalhava já pra não ouvir, né? Então, nunca fui aquela mulher descansada, não, eu sempre lutei. Gente, a necessidade de ouvir no vídeo aí. Mas meu pai, ele sempre foi aquela pessoa assim que ele ficou triste, ficou. Quando eu fui para ganhar meu filho, ele foi pro sítio, que nessa época a gente tinha um sítio, né, que hoje é do meu tio, e porque era o meu tio que cuidava, né? Meu pai deu para ele. Mas assim, ele ficou chateado porque eu era uma das filhas assim que ele tinha assim muito. Ele botou muita confiança em mim, muita expectativa. Até hoje as minhas irmãs dizem que eu sou a queridinha dele. Não sei porquê, não sei se é porque eu trato ele sempre com carinho, com amor, com jeitinho com ele. E as outras minhas irmãs é um pouco mais assim, agitadinha com ele. Mas ela gosta dele, mas é que com elas, ele diz que a única que tem paciência com ele é eu e a outra que mora em Manaus, ele é nós três. É eu, a Juscina e a Doete. Que, que mora, as duas moram em Manaus, né? Meu irmão mora em Manaus, agora tá morando aqui com ele na Itaituba, agora voltou lá para Manaus para resolver umas coisas, mas vai voltar de novo para Itaituba, porque ele não é casado, né? E as meninas sempre dizem que eu sou a queridinha dele, mas assim, ele botou muita expectativa assim, em mim, né? Eu sempre estudei em escola particular, eu... E quando eu vim embora para cá, ele não queria que eu viesse para cá, e eu falei para ele que eu viria para cá, ainda disse que eu vinha atrás do meu marido, meu Deus, hoje eu lembro dessas palavras. Ele disse assim, olha minha filha, cuidado, aquele rapaz não me engana. Ele, rapaz, tem cara de homem que te vai mostrar os quatro cantos da parede. Acho que é cuidado de pai, né? Sei que eu não me arrependo de ter vindo embora pra cá, não. Hoje, assim, eu me sinto bem, me sinto feliz. Eu sinto saudade da minha família, sinto, mas eu não sei, não sinto vontade de ir embora da minha cidade, aqui onde eu moro hoje, né? Me sinto bem aqui, eu gosto daqui. Não sei, o futuro, né? Os planos a Deus pertencem, né? Ele sabe todas as coisas, né? Mas eu não me arrependo nem um pingo do que eu fiz. Ter vindo embora pra cá, não me arrependo de ter esperado pelo meu esposo, não me arrependo de ter chorado por ele, não me arrependo de nada, não me arrependo, gente. Nada, nada, nada que eu fiz. Fiz, não me arrependo. Hoje, assim, paro para pensar Hoje eu tô com 50 anos, né? Fiz esse ano. Mas talvez, assim, acho que com a mente que eu tenho hoje, com o processo. Melzinha, mamãe! A Mel, gente, eu vou atrás dela, que essa Mel é uma benção.
Hoje, gente, assim, com a mente que eu tenho hoje, eu fui atrás da Mel, gente, porque a Mel não é de confiança ficar lá fora. Hoje, com a mente que eu tenho hoje, tá só um pouquinho, gente. Assim fica melhor. Hoje, com a mente que eu tenho hoje, acho que eu não choraria mais, assim como eu fiz. Eu chorei muito, gente. Chorei pelo meu esposo, eu fiquei o couro e o osso. Por quê? Porque eu tinha que pôr na minha mente que ele saiu de casa porque ele não me quis mais. Mas o meu amor falava mais alto, entendeu? Por ele. Então, hoje eu entendo assim, que se ele saiu é porque ele não me queria mais. Eu tinha que pôr isso na mente, mas o meu amor falou mais alto. Mas eu não me arrependo, gente, nem um pingo. O que eu fiz por ele, que eu sofri. Mas hoje, com a mente que eu tenho, acho que eu não choraria mais por ele. Não choraria. Mas eu acho que eu só chorei muito e sofri muito, porque meu esposo nunca andou me batendo. Ele nunca foi um homem, deixou eu. Tivemos uma briga assim, uma vez só. E nessa briga, gente, meu Deus. Mas hoje, com a mente que eu tenho, eu não. Meu pai queria até vir pra cá nessa briga. Nós tivemos uma briga. Ele me deu um murro. Isso aqui meu ficou em roxo assim, ó. Eu arrumei minhas coisas para ir embora. E ele chorou, 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 chorou. No momento assim, na ignorância dele. Ele era muito ignorante, meu esposo. Muito ignorante mesmo. Mas ele nunca foi aquele homem dentro batendo, me murrando, me jogando nas paredes. Não, tivemos essa briga uma vez, gente. Nunca mais. Pra glória de Deus. E eu falei pra ele que eu vim embora. Porque também viver daquele jeito ali, ele me batendo por causa das ignorâncias dele. Falei até assim, né? Ele disse, aonde tô te batendo, mulher? Olha, mas tu me deu um murro. Olha o jeito que tá meu rosto. Só que a gente é pequenininha, né? E eu fui pra cima dele. Ele assim, não sei o que foi que ele falou, que eu falei bem assim, tu não é meu pai, não. Eita, gente, era o que eu tô comendo. Chegou, gente.